All the Young Dudes, capítulo 50, terceiro ano, Philomena Pettigrew. Sexta-feira, 21 de dezembro de 1973. Depois que ele finalmente teve espaço para pensar sobre isso, Remus se perguntou por que ele havia pedido mais tempo. Claro que diria sim. Ele achava que nunca diria não para seus amigos, mesmo que o deixasse nervoso, e isso definitivamente o deixou nervoso. Talvez fosse a empolgação que o preocupava ou o excesso de confiança deles. Ele sabia que parte da sua ansiedade tinha a ver com o plano ser incrivelmente ilegal, perigoso e imprudente. Mas eles também estavam fazendo isso por ele. Ele não tinha certeza de como se sentir sobre isso ainda, seria melhor não pensar sobre. Ele chamou James em particular um dia, não muito depois de terem proposto a ideia, e pediu todas as pesquisas que tinham feito até agora. Prontamente foi apresentado a ele com um enorme pergaminho, parágrafos e parágrafos de notas e diagramas escritos em uma escrita cursiva bem familiar. Dizer que tinham sido meticulosos seria um eufemismo. Se Sirius prestasse tanta atenção em escrever suas redações dessa forma, Remus nunca teria esperança de vencê-lo e ser o melhor da classe. Eles não deixaram nada passar. Os garotos mapearam as luas cheias até a próxima década, no mínimo. Praticamente reescreveram por completo a história da licantropia na Europa, junto com hábitos alimentares, padrões de migração, comportamento de matilha e sinais de comunicação canina. Eles listaram todos os ingredientes de que precisariam, seu custo e disponibilidade. Cada ritual foi cuidadosamente transcrito passo a passo e os encantamentos soletrados foneticamente. Haviam cronogramas, locais sugeridos para certos aspectos do extenso processo, tudo minuciosamente detalhado. Cristo! Remus disse quando terminou de ler. Vocês fizeram tudo isso? Principalmente Sirius. James sorriu. Na verdade, basicamente tudo isso foi Sirius. Ele fez a maior parte durante as férias de verão, enquanto estava entediado. Um verdadeiro trabalho de amor. O estômago de Remus deu uma volta. Ele não sabia o que dizer. Como poderia recusar depois de tudo isso? De repente, vender cigarros roubados para bruxos menores de idade parecia algo muito inofensivo. Ficou combinado que o trabalho começaria para valer nas férias de Natal, quando todos estariam longe de Hogwarts. Remus havia conseguido a permissão da diretora, McGonagall e Madame Pomfrey para passar o recesso com os Potters, e como sempre, Peter estaria na vizinhança. Sirius começou a ficar de mau humor à medida que o fim do ano se aproximava, até que ele recebeu uma nota extremamente curta durante o café da manhã. Para mestre S.O. Black III, você não será solicitado a permanecer na casa da família neste feriado de inverno. Faça o que quiser. Assinado Orion Black. Sim! James aplaudiu, quase derrubando seu mingau. Podemos até passar o verão juntos nesse ritmo. E quanto a Regulus? Remus perguntou, hesitante, baixinho, caso Sirius quisesse fingir que não tinha ouvido. Ah, o pequeno príncipe Red vai passar o Natal em casa, Sirius respondeu, colocando o bilhete no bolso. Só eu que eles desconvidaram. Bom, perfeito. Excelente. Eles não se importam, eu não me importo. Ele não se animou adequadamente até que estivessem fazendo as malas. Sirius secretamente mostrou a Remus os presentes que ele comprou para o Sr. e a Sra. Potter. Uma linda corrente de relógio de ouro e um broche brilhante. Você acha que eles são legais? Ele perguntou nervoso. Minha família é uma merda em dar presentes, então eu nunca sei realmente... Black, Sirius, eles são... Quer dizer, eles são perfeitos. Não se preocupe. Remus sentiu uma sensação de desânimo ao pensar na caixa um pouco surrada de biscoitos medianos que comprou para seus anfitriões. Não havia jeito agora, mas ele havia feito o seu melhor. Na verdade, Remus estava ansioso pelo Natal deste ano, pelo que pode ter sido a primeira vez. Ele ainda estava um pouco tímido em passar o recesso na casa de outra pessoa, mas agora que sabia como os Potters eram, relaxou com a ideia. Havia vendido o último de seus cigarros ilícitos a um preço absurdo e comprou presentes para todos, até mesmo Lily, Mary e Marlene. Era verdadeiramente um prazer dar presente às pessoas, percebeu, talvez até melhor do que ganhar. Além disso, apesar de algumas preocupações, Remus estava animado com o início do processo de transformação em animagos.
Seria uma das magias mais complexas que já haviam feito. Ele havia perguntado a McGonagall sobre isso o mais sutilmente possível. Ela o elogiou por se interessar, mas disse que estava bem acima do padrão do 3º ano, e até mesmo do 7º ano. Remus se saboreou com a ideia de provar que ela estava errada. Não havia outra coisa que ele esperava ganhar durante o recesso, algo que ele não mencionou aos outros porque era particular. Ano passado, na festa de Natal dos Potter, Remus foi abordado por um velho que sabia muito sobre Lyle Lupin. Na época, Remus ficou mudo com a revelação e o choque disso, mas agora, um ano mais velho e sentindo-se bastante maduro na grande velhice dos 13 anos, Remus esperava poder aprender um pouco mais. Sábado 22 de dezembro de 1973. A lua cheia havia caído no início do mês deste ano. Então todos os 4 marotos puderam ir para casa no sábado a bordo do expresso de Hogwarts, como de costume. Porém, havia uma mudança em sua viagem habitual de trem. Marlene e Mary se juntaram aos meninos no compartimento. Remus suspeitava que Lily estava em algum lugar sozinha com Severus, provavelmente ouvindo ele reclamar sobre como ninguém gostava dele. Você pegou o resultado de sua redação com Ferrox? Marlene perguntou a Remus, um vinco de preocupação na testa. Eu mal consegui receber um aceitável e minha mãe vai ficar louca se eu não conseguir melhores resultados este ano. Sim, eu fui bem, Remus respondeu, envergonhado por seu 3º excelente naquele semestre. Vamos voltar com os grupos de estudos depois do Natal, certo? Mary acrescentou. Lily vai participar. Não se preocupe, Miles, você ficará bem. Parece bom, Remus concordou. Moony se juntou a um clube sem nós? Sirius lamentou, fingindo chorar no ombro de James. Ele é um menino crescido agora. James deu um tapinha no amigo, solenemente. Eles crescem tão rápido. Vai a merda. Remus sorriu. Hogwarts tem clube do Slughorn pra gente snob como você. Você pode estudar conosco se quiser, Sirius. Mary praticamente ronronou. Sirius parecia alarmado. Ele usava a biblioteca exclusivamente como um recurso para pesquisar as arações e brincadeiras, não para fazer algo tão mundano como o dever de casa. Mary não conhecia Sirius, não de verdade. Quando eles pararam em King's Cross, Remus sentiu uma certa emoção ao ver que o Sr. e a Sra. Potter estavam lá para pegar todos eles. Normalmente ele tinha que cruzar a barreira e ir procurar a diretora no café ou na banca de jornal. No entanto, ele ficou em choque quando soube que estava prestes a aparatar pela primeira vez. Segure meu braço, querido. A Sra. Potter sorriu gentilmente para ele. Feche os olhos, tudo vai acabar em um momento. Remus obedeceu, fechando os olhos com força. Era muito pior do que pior do que voar. Ele quase arrastou a Sra. Potter com ele quando pousaram, no momento em que perdeu o equilíbrio e caiu com força na calçada em frente à casa dos Potter. Ops, querido. A Sra. Potter riu gentilmente, levantando. Você está bem agora? Ela limpou seus joelhos e ombros. Agora vou voltar para pegar os Sirius. Monty vai chegar com James em 2 segundos. E com um crack, ela desapareceu. Remus mal teve tempo de se apoiar na cerca da frente e recuperar o fôlego antes que houvesse outro crack. E o Sr. Potter apareceu com James, que não parecia nem de longe tão mal quanto Remus se sentia. Quando todos estavam lá, a Sra. Potter conduziu todos para dentro, fazendo com que seus malões voassem escada acima para seus respectivos quartos, colocando uma chaleira para ferver e cortando um bolo caseiro no que pareceram alguns segundos. Enquanto Remus estava sentado à grande mesa de madeira da cozinha dos Potter, comendo bolo e tomando uma enorme caneca de chá, ouvindo James e Sirius falando pelos cotovelos, não resistiu a suspirar contente para si. Seriam 2 semanas inteiras disso. Infelizmente, ao contrário do ano anterior, ainda não havia neve neste inverno, apenas chuva. Na verdade, com o cair da noite, o aguaceiro foi ficando cada vez mais forte, até que um trovão estalou no céu lá fora e granizo começou a atingir os vidros das janelas. Em vez de sair, os meninos se sentaram na sala de estar sob a árvore de Natal, jogando e comendo bolo de frente para a lareira. Remus começou a ler um livro sobre transfiguração humana, e a Sra. Potter revisava suas listas para as próximas celebrações. Temos mais algumas pessoas vindo este ano, explicou ela
enquanto as longas tiras finas de pergaminho pairavam diante de seu rosto, uma pena azul royal trabalhando rapidamente na superfície, marcando vários itens. Alguns amigos de velhos tempos e alguns que conhecemos recentemente. Enquanto dizia isto, ela olhou furtivamente para Sirius, que não estava prestando atenção, imerso no jogo. Mas saibam que sempre terá espaço suficiente para todos vocês. Ela continuou com aquele sorriso feliz que era igual ao de seu filho. Só então houve uma batida na porta. Sirius sentou-se ereto, como se tivesse sido acertado por um raio. Ele se virou para a Sra. Potter com olhos arregalados. Não era a mãe dele. Remus sabia disso, mas não disse, porque como diabos isso soaria? Não se preocupe, Sirius, eu conheço o cheiro da sua mãe. Assustador pra caralho. A Sra. Potter se levantou, deixando as listas pairando no ar, e foi atender a porta. Uma brisa fria soprou e os 3 meninos ouviram atentamente. Era uma mulher, mas sua voz era mais alta e mais jovem do que a de Walburga Black. Ela parecia estar chorando e a Sra. Potter falou em tons suaves. Rapazes, ela chamou do corredor. Eles se levantaram e foram ao seu encontro. Eufímia estava parada perto da porta da cozinha. Atrás dela, uma jovem com longos cabelos loiros estava sentada à mesa, a cabeça entre as mãos. O que houve, mãe? James perguntou, esticando o pescoço. Está ficando tarde. É melhor vocês todos irem para a cama. Filho vai passar a noite aqui. Acho que não teremos quarto sobrando. Sirius, você se importaria de dividir com James esta noite, querido? Todos nós podemos compartilhar, disse James, generosamente. Todo mundo vai chegar amanhã de qualquer maneira. Podemos muito bem dormir juntos. A Sra. Potter acenou com a cabeça e chamou o elfo doméstico. O quarto de James era absolutamente perfeito em todos os sentidos. Enorme e espaçoso, as paredes estavam cobertas com faixas da Grifinória e pôsteres de quadribol. Cada vassoura que ele já teve estava pendurada na parede, e suas prateleiras estavam cheias de livros infantis bruxos e brinquedos antigos que ele claramente não estava pronto para dar ainda. O principal deles era uma pequena estatueta de cavaleiro, aparentemente o próprio Godric Gryffindor, marchando para frente e para trás ao longo da borda da estante. A cama era enorme, com cortinas de veludo vermelho penduradas igual ao quarto do dormitório. E embora fosse grande o suficiente para os 3, o elfo doméstico havia preparado 2 camas de solteiro que ficavam ao pé dela. Quem era aquela? Remus perguntou, enquanto todos se sentavam na grande cama já com seus pijamas. Filomena, disse James, irmã de Pete. O que ela está fazendo aqui? Acho que ela brigou com os pais de Pete. Eles não gostam que ela frequente a universidade trouxa e... Abaixou a voz. Papai disse que ela tem um namorado trouxa. Mesmo? Os olhos de Sirius se arregalaram de admiração. Remus não disse nada. Ele não sabia que sair com trouxas era particularmente um tabu. Sim, e você sabe como é a mamãe. James cutucou Sirius. Adora acolher quem precisa. Véspera de Natal, 1973. Filomena estava presente no café da manhã na manhã seguinte e permaneceu lá durante todo o Natal. No início ela não falava muito, mas encarava o vazio com seu rosto pálido e olhos vermelhos. Pelo que Remus descobriu, sair com um trouxa não era apenas um tabu, mas uma ofensa digna de renegar seu próprio filho. Além dos Potters, Remus não podia deixar de pensar que bruxos não eram pais muito bons com base em sua experiência. A irmã de Peter era cerca de 7 anos mais velha do que ele, e você poderia não saber que eles eram parentes a não ser pelo cabelo cor de palha. Enquanto Peter era atarracado e rechonchudo, Filomena era esguia e de feições delicadas. Ela tinha olhos castanhos chocolate e um punhado delicado de sardas castanhas claras sobre seu pequeno nariz. Seu cabelo estava penteado no mesmo estilo de muitas garotas trouxas que Remus tinha visto. Longo e reto, com uma franja espessa repartida, como Marianne Faithfull. James, que a conhecia melhor, não podia fazer o suficiente pela bela visitante. Ele oferecia chá a ela, afastava a cadeira para ela se sentar e basicamente se tornou seu servo, até mesmo Sirius se cansar dele. Caramba, Potter, ela é apenas uma garota. Estou sendo legal. James franziu a testa. Nada de errado em ser legal com a irmã do seu amigo. Eles não tinham visto Peter.
Assim que a senhora Pettigrew soube onde sua filha estava hospedada, ele foi confinado em casa. Enviavam corujas que iam e vinham cruzando a rua, o que provavelmente era mais divertido para James e Sirius do que para Peter. O que Evans diria? Sirius provocou James, que ficou excessivamente vermelho. Ela ficaria muito feliz por alguém ter tirado ela da sua cabeça. Remus sugeriu de onde estava descansando em sua cama. Quem é você para falar, Black? James empurrou seu amigo. O que está acontecendo entre você e Mary? MacDonald? Sirius perguntou inocentemente. Não sei do que você está falando. Ah, qual é? James gemeu. Diga, você ficou com ela ou o quê? Remus largou seu livro. Ficou? Desde quando beijos estavam na mesa? Sirius deu um olhar tímido. Não, mas beijei a bochecha dela. Ah, que escandaloso, Black! James jogou um travesseiro nele. Sirius jogou de volta e de repente eles estavam lutando. Remus normalmente apenas reviraria os olhos e deixaria com que eles continuassem, mas agora ele usava a distração para organizar seus pensamentos. Ele se sentia muito infantil e bobo, não tendo percebido que Sirius gostava de Mary, que haviam beijos envolvidos agora, mesmo que fosse apenas um beijinho na bochecha. Remus vasculhou seu cérebro tentando se colocar na posição de Sirius. Se uma garota gostava de você, você tinha que beijá-la, não era? Era horrível se nenhuma garota gostasse de você? Se Sirius agora gostava de Mary e James gostava de Lily, ele deveria escolher uma garota também? Marlene era ok. Um pouco tímida como ele. Talvez Marlene, então. O pensamento o manteve acordado naquela noite, muito depois de James e Sirius terem adormecido. Os dois dormiram na cama de James. Sirius simplesmente subiu no início da noite e James não disse uma palavra. Remus ficou sozinho em seu colchão. Ele tentou mudar a linha de seus pensamentos, pensar no Natal e nas meias e biscoitos, mas foi tudo em vão. Tudo que ele conseguia pensar era em Sirius beijando a bochecha de Mary. Onde eles fizeram isso? Quando aconteceu? Qual foi a sensação? Por fim, inquieto e exausto, ele se levantou para pegar um pouco de água. Saiu da sala para o banheiro do outro lado do corredor e abriu a torneira, bebendo um pouco de água morna e se olhou no espelho. Na penumbra, ele não conseguia ver suas cicatrizes. Será que uma garota gostaria dele, se ele fosse do jeito que era? Ele nunca seria tão bonito quanto Sirius, ou James, mas talvez ele fosse um pouco mais do que Peter? Como diabos ele saberia? De repente, as luzes se acenderam, queimando suas retinas de modo que ele quase deixou o copo cair. Ah, desculpa! Filomena estava parada na porta com uma longa camisola cor de pêssego. Ela parecia chocada. O que você está fazendo, vagando no escuro? Eu tenho uma visão muito boa, ele murmurou, afastando-se da pia. Eu não conseguia dormir. Nem eu, ela suspirou. Assim que a surpresa desapareceu de seu rosto, ela parecia triste novamente. Remus esperava que ela não chorasse. Ele era inútil quando alguém chorava. Ah, Deus, se ele tivesse uma namorada, ele teria que lidar com o choro? Ele não teve tempo de engolir o pânico antes de Filomena começar a falar novamente. É horrível ficar longe da família no Natal, não é? Eu cresci em um lar infantil, na verdade. Sério? Ela pareceu interessada por um momento. Você é um dos amiguinhos de Peter, não é? Eu não sabia que ele conhecia nenhum nascido trouxa. Aparentemente, ele manteve isso em segredo da mamãe. Meu pai era um bruxo, disse Remus com alguma confiança, mas ele morreu. Meio sangue, ela murmurou, mas mesmo assim... Ela parou, desanimada. Remus se mexeu desconfortavelmente. Seus pés descalços estavam começando a ficar frios no piso do banheiro, e ele só estava de cueca e blusa para dormir, o que era bastante constrangedor. Ela não parecia se importar. Você tem sorte, disse ela, não ter que crescer com toda essa merda. Você quer dizer magia? Remus franziu a testa. Ele nunca tinha ouvido uma bruxa ou feiticeiro sangue puro ou nascido trouxa falar assim. Sim, magia, ela fungou. O que há de tão bom na magia, hein? O que nos faz tão especiais? Quer saber um segredo? Ele não queria, mas achou melhor não dizer isso. Ela continuou de qualquer maneira, sussurrando agora. Eu gostaria de ser uma trouxa às vezes, ela disse, um vislumbre de loucura em seus olhos.
Se eu pudesse fazer isso, eu fugiria para sempre e nunca seria encontrada. Eu teria um bom trabalho normal e uma boa vida normal e me apaixonaria por quem eu quisesse. Com essa última afirmação, ela começou a chorar. Você poderia fazer isso de qualquer maneira se quisesse, Remus disse rapidamente, sem saber exatamente por que estava dizendo o que estava dizendo. Ela olhou para ele com desconfiança. O que você quer dizer? Bem, o que está impedindo você? Ele perguntou. Você é maior de idade. Você pode fazer o que quiser. Vai, seja uma garçonete, ou fuja para a América e seja uma estrela de cinema. Case-se com o príncipe Charles, se quiser. Quer dizer, você pode precisar usar um pouco de magia para começar, mas poderia simplesmente não usar mais magia. Ninguém diz que você é obrigado a usar. Ela olhou para ele de cima a baixo. Ninguém nunca me disse isso antes. Remus encolheu os ombros. Qual é o seu nome mesmo? Remus Lupin. Ah! Ela começou a rir. Coitadinho, é quase tão ruim quanto Filomena. All the Young Dudes, capítulo 51, terceiro ano. O homem que gritou o lobo. Aviso. Assunto muito sombrio, incluindo Remus ouvindo algumas coisas bem desagradáveis. Menção de suicídio. Dia de Natal de 1973. A estranha conversa de Remus tarde da noite com Filomena o fez reavaliar suas ansiedades sobre namoradas. Sua capacidade de confortá-las não havia despertado nenhum sentimento particular de cavalheirismo ou afeto, apenas uma leve sensação de alívio por ele tê-la feito parar de chorar. Ele definitivamente não tinha nenhum desejo de chegar tão perto de qualquer outra garota. Remus pensou em Narcisa pela primeira vez em muito tempo. Ele tinha pensado secretamente que Narcisa era a garota mais bonita que ele conhecia, até ela pintar o cabelo, pelo menos. A menina possuía uma postura régia que o atraía minimamente, mas até ela se tornou tola por causa do amor, até mesmo arriscando sua própria vida. A visão de Filomena soluçando em sua camisola apenas cimentou na mente de Remus a revelação de que o amor e os relacionamentos não valiam a pena. Ele já tinha dor o suficiente em sua vida. Deixe Sirius e James sozinhos com isso, mas por agora Remus apenas se sentiu muito inteligente por ter chegado a essa conclusão tão cedo na vida. Ele provavelmente se salvou de muito estresse desnecessário. A manhã de Natal foi tão maravilhosa quanto no ano anterior. Até mesmo Filomena se animou ao ver os presentes debaixo da árvore com seu nome neles. Remus foi capaz de desfrutar da imensa satisfação de retribuir seus próprios presentes, e Sirius e os Potter ficaram devidamente satisfeitos e o agradeceram profundamente. Ele próprio ganhou um jogo de xadrez dos Potters que talvez fosse a coisa mais cara que Remus já teve, algo comprado especialmente para ele, não de segunda mão, junto com os doces de sempre e os kits de pegadinha dos marotos. Sirius parecia um pouco aéreo no café da manhã, enquanto todos os outros devoravam seu salmão defumado e ovos mexidos. "Go com você?" James perguntou a boca cheia. Sirius encolheu os ombros. "Nada da Andrômeda", disse ele baixinho. "Eu não pensei que ganharia presente ou qualquer coisa. Agora ela tem um bebê, mas pensei que talvez um cartão. Eu enviei um para ela." James encolheu em seco e deu um tapinha no ombro do amigo. "A coruja pode estar atrasada. Você sabe como elas ficam atarefadas nessa época do ano." James tinha ganhado uma vassoura nova em folha no Natal. E assim que o café da manhã terminou, os 3 garotos foram direto para fora para testá-la. Sirius estava com sua própria vassoura, e o Sr. Potter sugeriu com uma sobrancelha arqueada que Remus pegasse a velha de James. "Sim, fique com ela se quiser, Mooney", James assentiu com entusiasmo. "Para sempre." "Oh, obrigada." Remus aceitou, incapaz de dizer não na frente dos pais de James. O que ele deveria fazer com uma vassoura durante o verão em St. Edmunds? Como explicar um presente desses para a diretora? James e Sirius passaram o resto da manhã se exibindo, e Remus passou pairando, apenas tocando o chão com os dedos dos pés, tentando ler um livro e parecer que estava gostando da vassoura. Ele esperava que Peter tivesse recebido seus presentes e não estivesse tendo um tempo muito difícil com a sua própria família.
Os meninos foram chamados pelo elfo doméstico de Potter, Gully, que estava vestida com uma toalha de chá festiva e tinha um ramo de azevinho enfiado atrás da orelha. Era quase hora do almoço e a casa cheirava deliciosamente a rosbife, com todos os acompanhamentos. Vão lá para cima tomarem um banho e se arrumarem, todos vocês. A senhora Potter balançou a colher de pau para eles. Gully já arrumou suas coisas. Eles se lavaram e se vestiram rapidamente, estômagos roncando enquanto os cheiros maravilhosos da cozinha subiam as escadas. Assim que eles começaram a descer, ouviu-se o crack da aparatação do lado de fora da porta da frente. Sirius ficou tenso novamente e Remus, um passo atrás dele na escada, segurou em seu ombro de uma forma que esperou ser reconfortante. Ele se virou e olhou Remus nos olhos, dando a ele um sorriso gentil de agradecimento. Não era nada parecido com os sorrisos de Sirius, mas foi uma sensação boa. A campainha tocou e os dois continuaram descendo, James correndo para abrir a porta. Um casal jovem estava parado na entrada, um homem e uma mulher, segurando um cobertor nos braços. Ele possuía um punhado de cabelo loiro e encaracolado e era um pouco atarrancado. Ela era mais alta e esguia. Quando eles pisaram na luz do corredor, Remus prendeu a respiração. Ela era a cara da prima de Sirius, Bellatrix. Não! Sirius engasgou, começando a correr, um sorriso explodindo em seu rosto. Sirius! A jovem sorriu de volta e Remus relaxou, vendo que não era Bellatrix. Essa mulher tinha o mesmo cabelo encaracolado selvagem de sua irmã, embora fosse de um tom castanho muito mais claro. Tinha que ser Andrômeda. Ela passou o bebê em seus braços para o homem ao lado dela, presumivelmente seu marido Ted, e estendeu os braços para puxar Sirius para um grande abraço. Remus assistiu com uma inveja feroz e nem um pouco de culpa. Ele nunca tinha visto Sirius ser abraçado por ninguém, muito menos por um membro de sua família. Remus desceu lentamente as escadas enquanto a Sra. Potter entrava no corredor agora, sorrindo amplamente e parecendo muito satisfeita com ela mesma. Uma boa surpresa, então? Ela perguntou enquanto Sirius apertava a mão de Ted e dava um tapinha hesitante na cabeça do bebê. Você fez isso? Sirius olhou para a mãe de James, maravilhado. F teve a gentileza de nos convidar. Ted sorriu, seus olhos brilhando. Prazer em conhecê-lo, Sirius. É bom conhecer alguém da família de Drômeda. Entrem, entrem! A Sra. Potter conduziu a multidão para o corredor. Todos eles seguiram em direção à sala de jantar, Remus por último. Andrômeda era o oposto do resto da família Black, ou pelo menos aqueles que Remus conheceu até agora. Embora ela fosse tão incrivelmente bela quanto o resto deles, com os mesmos olhos penetrantes e sagacidade mordaz, ela era cheia de risos e alegria. Ted claramente a adorava também e dificilmente parecia se importar que ela deixasse o bebê com ele a maior parte do tempo. Dora era a criança mais estranha que Remus já tinha visto, embora ele admitisse não tivesse conhecido muitos bebês. Ela era tão alegre quanto sua mãe, com um sorriso cheio de gengivas. Seus fios de cabelo mudavam de roxo para verde para azul a cada momento, e o que todos os outros pareciam achar fofo ao invés de bizarro. Antes de se sentar para comer, eles se juntaram a vários outros convidados, velhos amigos da família dos Potter, incluindo, para a empolgação de Remus, o velho Darius Barebones. Um brinde, o Sr. Potter ergueu a taça, parecendo meio embriagado ao final da refeição. Aos amigos, antigos e novos. Aos Potters! Andrômeda ergueu seu próprio copo. Protetores dos excluídos e defensores das ovelhas negras de todos os lugares. Todos riram e tilintaram os copos. Acho que devo ser o mais excluído, disse Sirius, feliz. Afinal, eu sou da Grifinória. Para a Grifinória! O Sr. Potter declarou outro brinde do outro lado da mesa. Apenas os grifinórios brindaram. Andrômeda estreitou os olhos para Sirius. Se acha mais excluído, priminho? Tente se casar com alguém que não seja seu parente. Eu terei que me casar com alguém de fora, Sirius respondeu enquanto Gully tirava os pratos da Sra. Potter e pegava a sobremesa de Natal. Depois do casamento de Cici, não sobrou nenhuma mulher da família Black. Tem a Dora. Com licença, disse Ted, cobrindo protetoramente as orelhas da filha. Podemos, por favor, levá-la ao primeiro Natal antes de arranjar um noivado? Estou brincando. Andrômeda se inclinou para beijar os dois.
Dora pode se casar com quem ela quiser quando tiver idade suficiente, e posso dizer com absoluta certeza que não será ninguém dessa mesa. Todos riram novamente. Remus olhou para Darius furtivamente. Ele estava tão feliz quanto o Sr. Potter, seu rosto brilhando vermelho por causa do uísque de fogo que estava bebendo. Depois que a sobremesa foi devorada, servida e comida, os biscoitos foram pegos e as piadas terríveis lidas, a festa se moveu para a sala de jantar. A Sra. Potter, Filomena e Andrômeda subiram para colocar seus vestidos de festa e o Sr. Potter fumou seu cachimbo e Ted acompanhou Dora para tirar uma soneca. Os meninos começaram um jogo de azar antes de Darius e o Sr. Potter envolverem todos em uma rodada de charadas. Remus nunca havia jogado charadas antes, muito menos charadas mágicas, que envolviam um monte de faíscas vermelhas e douradas, embora isso parecesse apenas ser um detalhe para torná-lo mais divertido. À noite, mais convidados começaram a chegar e a casa logo se encheu de música, risos e conversas agradáveis. Andrômeda e Sirius se nomearam DJs, vasculhando sua coleção de discos, combinando e alternando as melodias de Merry Christmas Everybody, de Slade, e I Wish It Could Be Christmas Every Day, de Wizard. Eles são realmente chamados de Wizard, Sirius continuou, dizendo a todos sinceramente. Apenas ouçam! Até Filomena esqueceu sua melancolia por algumas horas, levantando-se e movendo-se com a música junto com James, que era quase da mesma altura que ela e não tinha ideia de como dançar, mas ficou muito feliz quando ela pegou sua mão e mostrou-lhe como. Com a certeza de que não sentiriam sua falta, Remus deslizou entre a multidão de pessoas em busca de Darius. Devia haver uma centena de bruxas e bruxos presentes, alguns deles professores de Hogwarts que Remus fez de tudo para evitar. Ele ouviu pelo menos 3 pessoas murmurando que Dumbledore estava lá em algum lugar. Ambos são Black, você sabe? Ele ouviu uma bruxa sussurrando para sua amiga enquanto observavam Andrômeda e Sirius rindo histericamente perto do toca-discos. Ela fugiu e teve um bebê com aquele tal de Tonks e o menino... Bem, ele era o herdeiro. Mas ouvi que Orion está planejando deserdá-lo assim que seu filho mais novo atingir a maioridade. Ele é bastante rebelde, pelo que eu ouvi. Ele não pode ser pior do que Orion. Fui para a escola com ele, garoto desagradável e cruel. Sirius é um raio de sol comparado a ele. E não me fale sobre aquela vadia de Walburga. Shhh! A primeira bruxa disse nervosa. Você nunca sabe quem está ouvindo hoje em dia, mesmo nos Potter. Bem, o que ele está fazendo aqui, gostaria de saber? Ele é amigo do menino Potter. Você sabe como F e Monty são? Eles acolhem... Você sabe como F e Monty são? Eles acolheram a mais velha dos Pettigrew também. Ela está aí. Sim, ouvi falar disso. Bem, não é nenhum segredo de por que ela está aqui. Os Pettigrew e os Potter são sangue puro, afinal, apesar dos rumores. Veja bem, F pode querer agir rapidamente. Se Filomena vê sua chance de se aliar ao herdeiro Black, então o pobre James não vai ter chance de manter o sangue puro na família, vai? Quero dizer, todo mundo sabe o que está acontecendo. Todos nós precisamos escolher um lado. Os Potter escolheram o deles há muito tempo, infelizmente. Remus sentiu seu sangue ferver. Era horrível ouvir alguém falando sobre seus amigos, falando dessa forma. E os Potter, os quais Remus tinha certeza absoluta que não tinham segundas intenções quando se tratava do seu filho ou da companhia que ele mantinha, afinal, eles deixaram James ser amigo deles, sabendo exatamente o que ele era. Ele cerrou os punhos, desejando que ele pudesse fazer algo, fazer qualquer coisa para calar aquelas vadias velhas. Sirius e Andrômeda estavam gritando a plenos pulmões, acompanhados por James e Filomena.
Remus sorriu, e no mesmo momento, finalmente avistou Darius. O velho estava bêbado demais agora, apoiando-se pesadamente no corrimão do corredor e conversando com uma velha que parecia que gostaria muito de ficar longe dele. Remus endireitou as costas e conscientemente alisou suas feições. Ele havia pego emprestado um conjunto de robes elegantes de James para a ocasião, e Filomena gentilmente fez um feitiço cosmético em suas cicatrizes. Assim, ele esperava conseguir pelo menos parecer ser filho de um bruxo famoso, ao invés de um pirralho trouxa de um lar infantil. Boa noite, Sr. Barebones, disse ele, imitando o sotaque pomposo aprendido depois de 3 anos ouvindo a pronúncia de James e Sirius. Ele estendeu a mão para o velho, que a apertou, olhando para ele intrigado. Remus Lupin, você se lembra que nos conhecemos ano passado? Ah, sim, o menino Lupin. Isso mesmo. Remus assentiu, sorrindo serenamente, mantendo a expressão controlada. Ele entregou a Darius outro whisky, enquanto a bruxa com quem o velho estava conversando escapuliu. Eu acredito que você conheceu meu pai? Lyle Lupin, melhor duelista que eu já conheci. Casou-se com alguma trouxa em algum lugar do país de Gales, não foi? Isso mesmo, Remus disse firmemente. Minha mãe. Ele respirou cuidadosamente enquanto Darius bebia mais whisky, então pigarreou. Você conhecia Lyle bem? Ele descobriu que Lyle era muito mais fácil do que dizer meu pai. Ah, muito bem, muito bem. Darius assentiu com entusiasmo, emocionado por ter alguém com quem conversar. Trabalhei com ele no ministério antes de todo o problema começar. Nunca conheci ninguém melhor com bichos papões ou dementadores por falar nisso. O escritório administrativo de Azkaban sentiu sua falta, posso te dizer isso. O problema? Remus perguntou, pegando outro copo de whisky de Gully que passou correndo com uma bandeja e entregou ao velho. Obrigado, menino. Sim, o problema. Negócio desagradável, desagradável. Você está falando sobre os eventos que levaram ao suicídio de Lyle? Ele não conseguia dizer. Darius teria que falar por ele. Estou falando dos malditos lobisomens. Darius bateu seu copo de whisky vazio em um aparador próximo. Perdão, ele murmurou. Nem um pouco. Remus respondeu sem piscar. Vá em frente, eu conheço a história, claro, mas eu gostaria de ouvir sobre isso de alguém que o conheceu. Darius o observou curiosamente através de sua névoa confusa de whisky. Ele pareceu vacilar ligeiramente antes de começar a sua história. Não poderíamos saber, você entende, nenhum de nós? Bem, Lyle era um grande bruxo, um grande bruxo. Está me ouvindo? Ele perguntou. Remus concordou. Mas o velho olhou para cima com os olhos vidrados. Bom, ele tinha uma tendência a ficar obcecado com as coisas e aquele temperamento. Ficava furioso no trabalho, até mesmo durante as audiências do comitê. Audiências do comitê? Remus quase quebrou o personagem. Sua mãe não te contou? Darius olhou para ele surpreso. Malditos trouxas, não servem para criar nossos filhos, eu digo isso há anos. Ele suspirou. Seu pai estava em vários comitês no Ministério para a regulamentação e controle das criaturas mágicas. Remus estava feliz por estar fazendo aula de trato das criaturas mágicas, caso contrário, ele poderia não saber nada sobre nada disso. Como estava, ele foi capaz de acenar com a cabeça conscientemente. Darius continuou. Só a área dele, é claro, ele era um gigante no campo, mas ele gostava das coisas do seu próprio jeito e era visto como um pouco extremista naquela época. Queria uma reformulação do registro de lobisomens, uma melhor identificação e medidas de rastreamento. Simplesmente não tínhamos mão de obra para isso e os recursos eram bem mais gastos em outro lugar. E Lupin... Ele tem trabalhado com criaturas das trevas por tantos anos, ele achava que via lobisomens em todos os lugares. Sempre via perigo onde claramente não havia nenhum. Honestamente, todos nós pensamos que ele era um excêntrico. Não poderíamos saber... Quando eles trouxeram Greyback e eu estava lá, eu o vi. Não me importo de dizer a você, nenhum de nós pensou que ele era uma ameaça. Estava claramente bêbado, confuso, um vagabundo, foi o que pensamos. Então Lupin começou a dar um de seus discursos sobre lobisomens. Bem, nós não pensamos 2 vezes. Vocês deixaram Greyback ir, Remus disse friamente. Darius parecia muito triste agora, quase chorando. Ele assentiu. Nós os deixamos ir. Claro, agora sabemos. Se apenas tivéssemos ouvido. Lyle se matou logo depois disso, nem quis ouvir o pedido de desculpas do comitê.
Ele suspirou e olhou para Remus novamente. Eu sempre me perguntei o que levou a isso, você sabe? Alguns dizem que foi culpa, não ser capaz de impedir Greyback. Eu não teria pensado que ele era do tipo... E abandonar sua família assim? Quer dizer, você não poderia ter sido muito mais do que um bebê? 5, Remus disse. Eu tinha 5 anos. Sim, bem. Darius se mexeu desconfortável, olhando taciturnamente para seu copo vazio. Eu tenho minha própria pequena teoria sobre o que aconteceu. E se Greyback tivesse ido atrás dele, hein? Nós sabemos o quão perigoso ele é agora, sabemos que ele odeia bruxos mais do que qualquer outra coisa, e seu pai havia dito algumas coisas muito desagradáveis, então o que me pergunto é... Greyback voltou para buscá-lo? Ele o mordeu? Se foi isso que aconteceu, então, devo dizer, não culpo Lyle de forma alguma. Uma besta boa é uma besta morta. Remus respondeu, sentindo muito calor e um pouco tonto. E Greyback? Pela última vez que eu o vi, está aliado a você sabe quem? Darius balançou a cabeça. E a maldita ironia de tudo isso é que precisamos do seu pai mais do que nunca, e ainda assim... Ele sorriu para Remus, gentilmente. Não pense que ele morreu em vão, garoto. Acabamos implementando muitas das suas reformas, particularmente no que diz respeito aos transformados. Não é possível escapar do registro agora, não, senhor! Com licença, Remus se virou rapidamente. Ele tinha ouvido o suficiente. Ouvi a Sra. Potter chamar. Ele deslizou de volta para a multidão animada, a música ainda tocando enquanto Sirius e Andrômeda lideravam todos em coro. Notas do capítulo. Explicação sobre o nome do capítulo. Gritar lobo é uma expressão em inglês que pode significar alguém que deu alarme falso, como naquele conto infantil no qual o menino mente que existe um lobo até as pessoas pararem de acreditar nele. Dessa forma, o título é tanto uma referência a esse conto quanto a expressão que vem dele. Explicação da piada do Sirius sobre o nome da banda Wizard. Wizard em inglês significa bruxo, por isso ele menciona o nome da banda meio que falando que eles podem ser bruxos.